Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um momento de estudos do nosso GEF aqui no canal do YouTube. É com muito prazer que recebemos a todos, ainda que virtualmente, mas estamos unidos, sem dúvida, em coração e amparados pela equipe espiritual da nossa casa. Hoje nós falaremos sobre o tema O Bem e o Mal, e quem vai nos brindar com a palestra vai ser o Milton Medran Moreira, do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Então, para que nós possamos nos ambientar, acalmar os nossos corações e abrir a nossa mente, nosso sentimento para a palestra, para as palavras que virão daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma prece e em seguida teremos a palestra do Milton Medran Moreira. E com sentimento voltado a Deus, ao nosso Pai Maior e ao Irmão Jesus, pedimos amparo nessa noite, que nos inspire, que ilumine os nossos corações, para que nós possamos receber as mensagens de forma positiva, sintonizados com os ensinamentos de Jesus. Agradecemos a Deus, aos amigos espirituais da Casa de Francisco que estão conosco nesse momento. Agradecemos pela oportunidade de estudo, de reflexão e de instrução. E comecemos a dar o primeiro passo através da instrução, depois da prática. E assim vamos caminhando, e assim vamos evoluindo, nos melhorando a cada dia. Que a palestra de hoje seja um bálsamo para os nossos corações mais uma vez. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Tenha uma boa palestra. Queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, mais uma vez, minha alegria, minha satisfação em estar aqui com vocês, atendendo o convite para falarmos sobre o bem e o mal. Puxa, isso é a própria história da humanidade. Essa busca do bem em meio a tantos males, a tantas coisas que a vida nos apresenta, que as dificuldades que nos são inerentes a um processo de crescimento, a um processo de evolução, que é uma lei fundamental para toda a vida, todas as instâncias da vida, e que, para o Espiritismo, é fundamental essa visão de evolução, de progresso, de crescimento. Eu iniciaria essa nossa reflexão, queridos amigos, trazendo 4 concepções sobre essa questão do bem e do mal. A primeira é aquela dentro da qual nós estamos inseridos no mundo cristão, no mundo ocidental. A base da nossa cultura é aquela cultura judaico-cristã que envolve mitos, que envolve lendas, mas que são alegorias e apesar de mitos, apesar de lendas, elas fazem parte da crença de bilhões de pessoas que, inclusive, ainda hoje, a tomam como verdade, como o início do universo, como o início do mundo. Essa interpretação de bem e do mal, como sabemos, implica na criação do nada. A Bíblia usa
essa figura de um boneco de barro no qual Deus soprou a vida e que se tornou no primeiro homem, que teria sido Adão. A partir dali, vocês conhecem a história, né? Deus lá pelas tantas, Jeová lá pelas tantas, diz, não é bom que o homem esteja só, ele retira uma costela, e dali é formada a mulher. Esse casal, segundo a alegoria bíblica, seria angelical. Eles tinham todas as qualidades possíveis, imagináveis. Deus teria criado o primeiro casal perfeitos. Mas aí o que aconteceu? Eles desobedeceram, comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, e a partir daí foram expulsos do paraíso, tiveram que trabalhar para o seu sustento, e estavam todos os seus descendentes condenados. Por quê? Pelo mal que seus primeiros pais teriam cometido. E aí, nessa lenda, desculpem aqueles que creem, mas isso é um mito tão mitológico como são mitológicas as interpretações da vida, da mitologia grega, da mitologia romana, de todas as mitologias. São lendas fundadoras de uma cultura. A partir daí, o ser humano teve que trabalhar, teve que sofrer para pagar o pecado dos seus pais, e depois disso, então, Deus teria mandado o seu próprio filho para redimir essa humanidade. E a humanidade, então, só se redimiria através dessa segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Salvador, o Redentor. Bom, essa é a visão judaico-cristã do bem e do mal. Quer dizer, fomos criados bons, pecamos, somos castigados por isso e somos redimidos, né? Somos salvos, exatamente pela graça divina, que seria o batismo, que seria a crença em Jesus como Salvador, etc. Muito bem, essa é uma visão que, como eu disse, para nós, espíritas, tem conteúdo mitológico, mas para muitos homens e mulheres da nossa civilização judaico-cristã, para todas as religiões cristãs, digamos assim, é a base da sua própria fé. Vamos pular um pouco no tempo e vamos encontrar 3 personagens a respeito dos quais eu vou falar sobre a concepção que foi surgindo de bem e de mal. O primeiro a quem eu quero me referir é um pensador lá do século XVII, se chamava John Locke, um pensador britânico, viveu de 1632 até 1704, no desabrochar, portanto, do século XVIII. Foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico. O que é o empirismo? É aqueles que dizem, é aquela corrente do pensamento, que diz que ele usava uma expressão, nascemos como uma tábula rasa, isto é, não temos conhecimento, não temos noção do bem e do mal, não temos nada, nascemos como uma tábula rasa, e que a partir da vida, da experiência, daí o empirismo, nós vamos aprendendo, vamos distinguindo o bem e do mal,
enfim, aquilo que era uma tábula rasa passa a ter defeitos e qualidades, passa a conviver com o bem e com o mal. Esse é John Locke. Mas teve um outro, mais ou menos com esse mesmo pensamento, que foi Thomas Hobbes. Viveu um pouco antes dele, 1588 até 1679. John Locke, ele dizia que o homem é mau por natureza. O homem, ele quer se valer da sua força, da sua capacidade de dominar o outro para viver bem. Ele usava a expressão latina lupus homini lupus, lupi homini lupus. O homem é o lobo do homem. Também tinha essa visão de que o homem nasce mal. Não é tábula rasa, como dizia o seu companheiro John Locke. E, finalmente, um outro pensador mais moderno, mais recente, que foi Jean-Jacques Rousseau, um francês que viveu de 1712 a 1778. Esse é um filósofo mais moderno, já no iluminismo, importante para a nossa cultura, importante para nós espíritas também, porque ele se valeu muito do processo da educação, escreveu um livro que se chamava Emílio, e foi a inspiração de Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec, um educador. O que dizia o nosso Jean-Jacques Rousseau? Ele dizia que o homem nasce bom, que o homem é bom por natureza, ele nasce bom. A sociedade é que o corrompe. Então, vejam, é uma visão diferente daqueles dois pensadores citados anteriormente, mas todos eles formaram aquilo que se chama de uma escola de pensamento que os filósofos e os historiadores chamam de contratualistas. Isto é, por todas essas questões humanas, pelo egoísmo, por essa condição de querer ser o lobo do homem, o homem querendo ser o lobo do homem, por todos aqueles defeitos que temos, Jean-Jacques Rousseau dizia que não, que nascemos bons e a sociedade nos corrompe. Mas, de qualquer forma, o que eles diziam? É preciso que os homens façam entre si um grande contrato, por isso contratualistas, um grande contrato onde eles abrem mão de um pouco da sua liberdade, dessas suas pulsões, no sentido de destruir o outro para viver melhor, de viverem em guerra, etc., etc., e formarem a sociedade. Daí nasceu o Estado moderno, que é moderno mesmo, porque o Estado tal qual nós conhecemos hoje tem 500 anos, ou nem isso. É o Estado democrático de direito, onde a sociedade realmente, onde o homem abre mão um pouco de sua liberdade e outorga isso ao Estado, que vai legislar, que vai vigiar, que vai exercer os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e, enfim, vai reger a vida buscando o bem social, o bem de todos. Quer dizer, é preciso que os homens se associem, façam um grande contrato entre si, e isso teria sido feito, historicamente, não em um determinado momento, mas a história foi nos conduzindo para isso, e disso surgiu o Estado moderno. Bom, o que tem a ver isso com o espiritismo, com a nossa doutrina espírita, com a nossa visão de bem e de mal? Em primeiro lugar,
nós rejeitamos aquela ideia inicial judaico-cristã da criação do homem perfeito. Nós também não entendemos, embora respeitável o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, de que nascemos inteiramente bons, muito menos, como dizia John Locke, que sejamos uma tábula rasa, que não saibamos nada quando nascemos, que não tenhamos nenhuma noção de bem e de mal, e que não tragamos conosco nenhum sentimento de bem ou de mal, e que muito menos sejamos o lobo do homem. O que a doutrina espírita... A doutrina espírita, ela é eminentemente evolucionista. Ela nasceu com o processo da evolução do século XIX. Ela é moderna por causa disso. Aquilo tudo que os pensadores do século XIX encaminharam através desse processo chamado de evolução, a evolução orgânica, a evolução da vida, como a indicou Darwin e tantos outros cientistas e pensadores do século XVIII e século XIX, a filosofia espírita aplicou esses mesmos princípios para a consciência, para a alma humana, para o espírito. E ao invés de dizer, como diz a Bíblia, de que fomos feitos do nada, na verdade, somos produto, somos o resultado de um grande processo evolutivo, que o nosso grande pensador espírita, que viveu pouco depois de Kardec, que foi Leon Denis, exprime numa frase poética e que a gente gosta tanto de repetir, segundo a qual a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Quer dizer, é aquele princípio vital que está em tudo e que, nesse processo contínuo de evolução por bilhões de anos, vai chegar o momento em que a alma, que antes dormia, que antes sonhava, que antes se agitava no animal, ela acorda para a racionalidade. Adquirimos a racionalidade. Somos feitos, diz o Livro dos Espíritos, diz a filosofia espírita, somos criados simples e ignorantes, isto é, não somos bons nem maus. Somos criados simples e ignorantes e vamos adquirindo conhecimento, pouco a pouco, vida após vida, e nos aproximando do bem. Então, isso é muito bem descrito em um dos livros de Allan Kardec, que é a Gênese. A Gênese é o livro no qual Allan Kardec melhor tratou desse tema da evolução. Então, eu vou ler um trechinho de A Gênese para que tenhamos uma ideia de como Kardec desenvolveu essa ideia. Diz assim: tendo o homem que progredir, progresso é uma lei na filosofia espírita, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar meios de evitá-los, de evitar o mal. Se ele não houvesse de temer nenhuma necessidade, o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor, diz Allan Kardec, é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Quer dizer, como dizia
a gente sempre aproveita um pouco de cada um desses pensadores aos quais eu me referi. Como dizia aquele pensador que defendia a experiência como o móvel do crescimento, né? John Locke, como dizia ele, a experiência que nos traz dor, né? Ela vai ensinando. E isso se aplica naturalmente ao espírito, e não simplesmente a um homem em uma encarnação também, aí. Mas isso é aplicado pela doutrina espírita para o ser, nesse processo infinito de crescimento que vem lá do ser criado simples e ignorante até a angelitude, se é que podemos dizer assim. Há uma frase muito bonita dos Espíritos em O Livro dos Espíritos que diz assim: tudo se encadeia no universo do átomo ao arcanjo, que por sua vez também foi átomo, né? Tudo se encadeia, tudo está encadeado. E isso, evidentemente, a experiência nos traz dores, nos traz desafios que temos de vencer. Nós estamos diante de um desafio histórico nesse mesmo momento, que é essa terrível pandemia. Mas quantos já aprendemos aí? Eu aprendi alguma coisa, por exemplo, a lidar com isso que nós estamos fazendo agora, com essas lives, com essa possibilidade de conectar e de poder trocar ideias com companheiros que eu nem sabia que existiam, com grupos espíritas que me eram absolutamente desconhecidos, e agora nós interconectamos, nós trocamos ideias, uns vão conhecendo melhor os outros, e assim, essas experiências que foram trazidas por essa necessidade de continuarmos desenvolvendo o nosso pensamento e expressando o nosso pensamento, essas dificuldades, elas terminam gerando conhecimentos novos. E talvez tantos outros conhecimentos, tantas outras reflexões que esse momento está nos trazendo e que redundarão, quem sabe, ali adiante, numa visão nova de vida. Né? Porém, continua Kardec na sua reflexão, os males mais numerosos são os que os homens criam pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí, a causa das guerras, das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades, que derivam exatamente desses nossos defeitos, desses nossos vícios, dessa nossa inaptidão de vivermos de acordo com aquilo que Kardec chamou de lei natural. A visão espírita, ela é muito simples nesse sentido, nessa visão de bem e de mal. Ela, apesar de Kardec tê-la chamado de uma revelação, mas revelação que não é uma revelação religiosa, ele diz. Ele classifica a revelação espírita como uma revelação científica. Por quê? Porque o conhecimento da possibilidade de intercâmbio entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, né, foi uma descoberta que se insere no campo do conhecimento. A exploração disso para nos melhorarmos, esse intercâmbio com o mundo espiritual, e daí
essa convicção que temos na imortalidade, na evolução do espírito, isso se insere, dizia Kardec, no mundo do conhecimento, no mundo da ciência, no mundo da revelação científica. Ele se utiliza daquela figura de retirar o véu, descobrir, né? Descobrir coisas novas. Então, isso ele chamou de conhecimento da lei natural. Então, não é que tenhamos, através de uma revelação divina, aprendido o que é bem e o que é mal, que não sabíamos antes, que precisou vir alguém nos dizer, olha, isto é certo e isto é errado. Como diziam os antigos cristãos, principalmente as figuras de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que diziam que há uma lei divina que só pode ser conhecida pelo homem através da revelação. Aí Kardec pergunta, na questão 614 do Livro dos Espíritos, para os seus interlocutores espirituais, assim, o que é a lei divina? O que é a lei divina? Essa lei que os teólogos cristãos diziam ser produto da revelação. E aí, o que os espíritos respondem? Eu vou ler aqui na questão 614 do Livro dos Espíritos. Pergunta assim Allan Kardec: o que se deve entender por lei natural? O que se deve entender por lei natural? Que é a base do bem e do mal, né? O que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem assim: a lei natural é a lei de Deus, é a própria lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dele se afasta, quando dela se afasta. Quer dizer, a lei natural é aquilo que está gravado, e depois ele diria na questão 621, 621, quando Kardec pergunta, onde está inscrita a lei natural? E os espíritos respondem na consciência. E daí, uma série de perguntas outras que Kardec vai fazendo, no sentido de dizer assim, vem cá, mas se está gravado em nós, por que precisa vir Jesus? Por que precisam vir os profetas? Por que precisam vir tantos missionários para nos dizer como devemos proceder? E os espíritos respondem, porque a humanidade, o ser humano esquece, e é bom que tenhamos guias, é bom que tenhamos exemplos, né? Porque o exemplo, uma autoridade moral, termina sempre contribuindo para que exercitemos o bem e afastemos o mal. E destes guias, o Espiritismo considerou que o mais importante deles, ao menos para a nossa cultura judaico-cristã, ocidental, foi Jesus de Nazaré, né? Que os religiosos cristãos dizem ser o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que nós, espíritas, dentro desse processo de que nós vamos nos aperfeiçoando, todos nascemos simples e ignorantes como espíritos e vamos nos aperfeiçoando, Jesus também passou por toda essa fieira das reencarnações, até chegar a esse estágio que permite que o consideremos, sim, um guia e um modelo para a humanidade. Então, é uma visão totalmente diferente. É uma visão que implica também em dizer o seguinte, que o bem e o mal, e aliás o Livro dos Espíritos diz isso expressamente,
que o bem e o mal, apesar de serem absolutos, o bem sempre é o bem e o mal sempre é o mal, ele é visto de acordo com o nosso estágio evolutivo, de acordo com o processo, o estágio em que estamos e que nos demoramos, às vezes, nesse processo de crescimento, nos faça ver aquilo que não é um bem, vermos como se fosse um bem. E naquele momento talvez seja um bem. Aliás, Kardec se utiliza desta expressão ali mesmo em A Gênese, em um determinado trecho, quando ele reflete sobre isso, que diz assim, aquilo que ontem nos parecia um bem, hoje já nos parece um mal. Então, embora o bem e o mal sejam categorias muito firmes, né? O que é bem e o que é mal é mal, apesar disso, nós, na nossa simplicidade, na nossa ignorância, dependendo do estágio em que estamos, podemos considerar determinados valores, determinadas práticas como boas e que amanhã não serão mais. Havia um Papa, o Papa que antecedeu a este, que foi Bento XVI, que ainda vive, que está aposentado, um Papa emérito. Ele que é um teólogo, e um teólogo conservador do cristianismo, ele batia muito nessa tecla. Tudo que ele escreveu estava eivado dessa ideia de que o homem moderno ele relativiza o bem. E ele dizia que o bem não é relativo, mas de uma certa forma é. Quer dizer, nós que adotamos a teoria, a visão reencarnacionista, a visão evolucionista, vamos entender que em determinados estágios, aquilo que hoje nos parece um bem, hoje nos parece um mal, ontem nos parecia um bem. Quando tínhamos que lutar na floresta e pela nossa própria sobrevivência e abater o outro, aquele abatimento do outro, aquela destruição do outro para satisfazer as nossas necessidades vitais, poderia ser um bem, mas é um bem matar o outro? Absolutamente. No estado moderno, este é que chegamos, por esse processo que os pensadores citados antes chamaram de contratualismo, esse contrato que o ser humano fez, criando o estado moderno, ele proíbe que alguém mate alguém. Seja quem for, seja o pior bandido. Porque devemos ter respeito à vida do outro, e ele está assim, porque a sociedade o fez assim. Aí Rousseau dizia que a sociedade, e em certo sentido ele pode ter razão, determinados núcleos sociais, determinadas práticas sociais, elas fazem daquele que poderia ser simplesmente bom, faz dele um mal, faz dele um bandido, faz dele um facínora, porque não lhe dá as condições necessárias ao crescimento, à prática do bem. Então, cada filósofo desses tem a sua parcela de verdade. Se colocarmos sobre tudo isso a luz da reencarnação, do processo de crescimento, de evolução, vida após vida. Nós, aqui do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, perdemos há uma semana atrás, eu estou gravando esse vídeo no dia 28, ele desencarnou no dia 20, o nosso querido, estimado Maurice Herbert Jones, que foi um grande pensador, fundador do nosso Centro Cultural Espírita, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
depois nós, ele e o grupo que ele sempre liderou, terminamos nos afastando daquela visão mais religiosa mantida pelo movimento espírita tradicional, para fazermos essa reflexão juntamente com a CEPA, antiga Confederação Espírita Pan-Americana, de um espiritismo livre pensador, filosófico, cujas bases são essas, enfim, que eu estou sintetizando nessa nossa reflexão. Jones foi um grande pensador, um inspirador para todos nós, um homem de uma integridade moral e intelectual enormes, apesar de ser um autodidata. Ele escreveu em um artigo assim, sobre a visão evolucionista adotada pelo Espiritismo. Esta visão evolucionista e otimista nos convida a interpretar as mazelas sociais como acidentes de percurso no processo civilizatório e as crises que daí surgem como uma reação positiva do organismo social que, demonstrando saúde, é capaz de utilizar o conjunto de instrumentos de que dispõe uma cultura para conservar-se, superar crises, renovar-se e progredir. Todas as crises que são, às vezes, resultado, ou sempre, ou quase sempre, resultados das nossas imprudências, do nosso negativismo, do nosso materialismo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Todas essas crises, elas terminam motivando reações positivas do organismo social. E o crescimento se dá justamente aí. Então, essa visão evolucionista nos dá um sentido mais tolerante, digamos assim, com aquilo que denominamos mal, que nós sabemos que é mal, né? A reencarnação, eu digo sempre, a reencarnação nos faz mais tolerantes conosco próprios, fazendo-nos entender melhor as nossas deficiências, fazendo-nos entender melhor as nossas fraquezas, nos faz, então, a reencarnação mais tolerantes conosco mesmo e com os outros, né? Nós nos tornamos mais tolerantes com os outros, porque entendemos que a vida é um processo. A vida é um processo de crescimento. Que nem todos tiveram as experiências. Olha lá, John Locke, que dizia que a experiência que traz o conhecimento, né? E, de uma certa forma, sim, mas não numa vida, como queria ele, né? Não que nasçamos tábula rasa, como ele dizia, mas ao curso de toda a nossa existência como espíritos. Então, meus amigos, é isso. Esses dias eu vi uma frase que é atribuída a Allan Kardec, mas não foi Allan Kardec que disse, não, até pelo estilo não é ele, mas que é verdade e que está dentro dessa filosofia. Se você apagar todos os erros do seu passado, estará apagando toda a sabedoria de seu presente. Então, os erros que cometemos no passado, eles foram importantes para o nosso crescimento, para atingirmos a sabedoria, a eventual sabedoria de hoje, a relativa sabedoria de hoje. Então, não podemos apagar os nossos erros do passado e devemos ser tolerantes com aqueles que estão errando, né? Porque é um processo. E isso nos faz termos um olhar mais tolerante com o mundo, um olhar mais tolerante com o mal, sabendo que das experiências que o mal nos traz, o mal que nós próprios criamos, que dessa experiência vão resultar estágios diferentes e melhores de vida.
O bem não é coisa do outro mundo. Quer dizer, não é coisa que Deus ou os deuses nos tragam, nos imponham. Olha, o bem é isso e o mal é aquilo. Não. É resultado da nossa própria experiência. Spinoza, um grande pensador, dizia que a felicidade não é um prêmio pela prática do bem, é a própria prática do bem. Nós não, quando atingimos aquele estágio em que fazer bem nos faz felizes, nós já estamos sendo premiados, não precisamos de premiações sobrenaturais para aqueles que obedeceram estas ou aquelas regras. Não, nós descobrimos o bem e somos felizes por isso. Então, como pensamento final, o bem não é coisa do outro mundo que seja inspirado para a nossa pobre terra, o nosso pobre planeta de provas e expiações. Não, ele está em nós. O sentimento do bem, o senso do bem, ele está gravado em nós, em nossa consciência. E sabendo ler a nossa consciência, nós conhecemos a lei natural, e entendemos que só somos felizes praticando o bem. Que só somos felizes na medida em que estivermos de acordo, as nossas ações estiverem de acordo com aquilo que os espíritos disseram que era a própria lei de Deus, mas que eles preferiram chamar de lei natural. Para encerrar, uma poetisa brasileira muito querida de todos nós, que foi uma pessoa muito simples, a Cora Coralina. Ela fez até o 3º ano primário, mas tinha uma sabedoria imensa. Ela escreveu um poema que diz assim, ao qual ela deu o título de Saber Viver. Ela diz nesse poema assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei, nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E, diz Cora Carolina, isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura. Enquanto durar. Ora, e nós que acreditamos que a vida dure para sempre, porque somos imortais, cultivando esses valores, sabendo ler a nossa consciência, vamos entender sim que o bem está dentro de nós, que não é absolutamente alguma coisa que nos ensinem as religiões, embora elas possam ser muito úteis nesse sentido, mas que somos, porque criaturas de Deus, porque feitos simples e ignorantes num processo de crescimento, Deus, o Criador, implanta dentro de nós, na nossa consciência, na nossa racionalidade, que eu digo sempre é a maior expressão da própria existência de Deus em nós, a nossa capacidade de raciocinar. Muito obrigado.